Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à aula de número 11 do nosso curso Introdução ao Novo Testamento, período interbíblico. Que Deus abençoe sua vida, você que chegou até a aula de número 11 e tem acompanhado, junto comigo, o avanço, a elaboração deste curso que tem como objetivo abençoar vidas, para que vidas sejam abençoadas com o conhecimento da palavra de Deus. É de muita importância ou de muita valia que você curta o nosso vídeo, que você deixe o seu comentário e, o mais importante, que você compartilhe esse vídeo com alguém. O curso é gratuito e tem como missão abençoar a sua vida. Pastor, eu estou tendo dificuldade de ler os slides. Se você tem um notebook, assista pelo notebook, o slide vai ficar maior, você vai ampliar a tela. No celular, você tem a possibilidade de dar o zoom na tela, mas sempre que possível, eu estarei disponibilizando as imagens para você. No final do nosso curso, eu estarei montando toda uma apostila impressa e ela também em formato de PDF para estar compartilhando com você. E toda vez que você for trabalhar o nosso curso, você terá o material em mãos. Que Deus abençoe. Vamos para a aula de número 11. Queridos, eu sempre falo que cada aula é importante, porque cada aula ela é importante. Nós estamos trabalhando de forma cronológica, de forma organizada. Isso faz com que cada aula se torne dependente da outra. Então, a aula de número 11, ela não pode começar do nada. Ela precisa voltar um pouquinho na aula de número 10 para nós relembrarmos o que aconteceu na aula de número 10, para darmos continuidade com o nosso estudo. Na aula anterior, nós estudamos sobre as maldades que Antíoco IV, conhecido como Antíoco Epifanes, né? Esse Epifanes é o louco, o Antíoco IV, que é conhecido como o louco. Nós estudamos na aula passada sobre as maldades que este imperador ele fez o povo judeu passar. Detalhamos aqui, né, o que motivou o Antíoco a fazer isso e um plano de governo dele. Uma das principais ações de Antíoco na história foi a helenização forçada dos povos conquistados, em especial o povo da Palestina, o povo judeu, que é o nosso objetivo. Estudar a Bíblia, nós vamos ter que estudar sobre o povo judeu. Então, Antíoco IV, o Epifanes, ele tenta helenizar os judeus, Jerusalém, o povo de Deus, os israelitas. Ele também fez isso em Samaria, nós vamos analisar aqui isso hoje, e ele trouxe vários males. Na aula anterior, eu fiz uma lista muito importante das principais maldades que Antíoco IV cometeu contra os judeus. Antes de entrarmos nos pontos que eu separei para a aula de hoje, e são muitos os pontos aqui que eu separei, tá? Hoje eu vou disponibilizar na tela apenas uma arte, mas eu tenho uma anotação grande aqui para observar o que eu extraí durante esses dias estudando para formar a aula de número 11. Tá? É importante nós lembrarmos que, além dos livros que eu mencionei aqui, né, o período interbíblico de Enéas Tognini, panorama histórico de Israel, talvez o principal livro seja a História dos Hebreus, do grande historiador judeu Flávio Josefo, é de suma importância, é de muita valia,
você adquirir o livro de primeiro a Macabeus e segundo a Macabeus. Pastor, onde eu vou conseguir esses livros? Você pode comprar esses livros separados. Hoje a compra pela internet, né, ela é muito acessível, é muito fácil. Ou você pode adquirir uma Bíblia católica. Sempre é importante lembrar que a Bíblia católica ela possui cerca de 7 livros a mais que a Bíblia protestante. Esses 7 livros a mais são conhecidos como apócrifos ou livros históricos. Eles têm um conteúdo histórico muito importante, principalmente o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. Nas aulas anteriores, a aula de número 10, aula de número 9, eu compartilhei com você aqui trechos do capítulo 1, né, que é uma introdução ao livro, que fala da morte de Alexandre, que fala da ascensão de Antíoco IV no poder. Então é muito importante você estudar, analisar o primeiro livro de Macabeus. Beleza? Sempre dando essa instrução aqui. Hoje nós vamos falar sobre o período macabeu. Vamos dar continuidade com as maldades de Antíoco IV, porque na aula passada eu apenas pontuei as maldades, mas eu tenho alguns pontos importantes. Então, o primeiro ponto da nossa aula, já que nós vamos estudar sobre o período macabeu, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre o significado do termo macabeu, tá? De onde vem essa palavra ou qual o significado dela? Essa palavra que é usada para indicar um período histórico que aconteceu ali entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o Novo Testamento. Tá? Os macabeus, eles viveram naquele período. Então, o termo macabeu, ainda que esse termo seja discutido, tem vários significados, é muito difícil descobrir, né, a origem certa do termo, mas o mais aceito de todos é que a palavra macabeu, ela significa martelo, ok? Significa martelo. E essa expressão macabeu, como eu disse, ela é usada para apontar para um período histórico dos judeus. Então, toda vez que você ouvir a revolta dos macabeus, no tempo dos macabeus, você vai lembrar do período que nós vamos estudar hoje, ok? Então, o significado mais popular de Macabeu é martelo, ok? E esse nome representa um período de uma revolta. Os judeus vão se levantar contra Antíoco Epifânes ou Antíoco Epifânes IV e eles vão libertar a Judéia dessa opressão, desse inimigo feroz que é Antíoco IV. Beleza? Então, falou de Macabeu, período Macabeu, você lembra, período Macabeu representa a libertação do povo judeu da opressão de Antíoco IV. Quanto tempo durou o período Macabeu? O período Macabeu, ele começa no ano 167 antes de Cristo. É óbvio que antes de Cristo. Nós estamos aqui em um terreno, preparando o terreno para o Novo Testamento. O nosso curso é Introdução ao Novo Testamento, parte 1, período interbíblico. Então, nós estamos analisando os eventos, eu dando um caminho para você analisar, estudar os eventos, para que você tenha um conteúdo bem estruturado para compreender melhor o Novo Testamento. O tempo que durou esse período foi do ano 167 antes de Cristo ao ano 63 antes de Cristo. Ou seja, 104 anos durou o período dos macabeus. Durante 104 anos, o povo judeu
gozou de uma paz, gozou de uma liberdade política. Os macabeus, eles sacudiram o jugo do seu pescoço e se tornaram aí um povo livre. No período dos macabeus, os judeus voltaram a gozar de uma liberdade, de uma paz que eles não tinham há muito tempo. É sempre importante lembrar que desde que os judeus, a Judéia, Jerusalém, foi levado ou foi levada cativa, né? O povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, que Ciro, depois de 70 anos, os judeus voltaram. Depois dessa volta, dessa reconstrução, Jerusalém nunca tinha vivido um período como no tempo de Davi, como no tempo de Salomão, como no tempo de Ezequias, como no tempo de Josafá, como no tempo de Josias, como no tempo de Asa, enfim, como no tempo dos grandes reis da Judéia. Muitos anos se passaram e depois que os judeus voltaram para o cativeiro, eles nunca mais viveram daquela forma, sendo a nação mais poderosa ali da Palestina, tá? Eles nunca mais voltaram a ser o que eles foram antes. Aqui no período dos Macabeus é que os judeus vão voltar a serem protagonistas na Palestina, na região onde eles habitavam ali, na Judéia, ok? Então, no período dos Macabeus, eles voltam a ter uma uma paz. Porém, né, não tem como comparar com aquele período de Davi, de Salomão e de outros reis ali em Judá. Nem a galera lá do norte, os samaritanos também viveram isso. Então, depois do cativeiro, os judeus entraram em um declínio. Seu território sempre foi disputado, muito conflito acontecendo ali. Lembrando que aonde Israel se localiza, onde eles estão, até os dias de hoje, onde eles estavam no período que nós estamos estudando, há mais de 2000 anos atrás, sempre foi um lugar onde guerras foram travadas. O local é estratégico, faz ligações com territórios importantes. Por isso, todas as nações querem tomar aquele lugar. Então, o período dos Macabeus é o período da revolta, é o período em que os judeus vão se revoltar, vão descruzar os braços e vão começar a buscar por uma liberdade. Lembrando que na aula anterior eles estão sofrendo muito, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais de mais detalhes da aula anterior, beleza? Então esse período durou 104 anos, do ano 167 ao ano 63 antes de Cristo. Esse período dos Macabeus começa com Antíoco IV, o Epifanes. Beleza? Quais foram as causas para que os judeus se revoltassem contra Antíoco IV? Na aula anterior nós falamos. Antíoco começou a tratar os judeus com muita maldade. Tá? Volta na aula anterior, pega o slide da aula anterior, dá uma analisada. Hoje eu quero falar dos detalhes, porque na aula passada eu falei apenas das maldades. Que ele matou, que ele sacrificou, que ele invadiu Jerusalém. Na verdade, ele invadiu Jerusalém por várias vezes, porém, às vezes a gente fala assim, o Antíoco invadiu Jerusalém. E cria-se uma ideia que o próprio Antíoco ia lá e guerreava com o seu exército. É importante nós lembrarmos que Antíoco ele possuía um dos exércitos mais poderosos da época. Então ele tinha os seus generais, ele tinha os seus representantes, os seus diplomatas, pessoas que lideravam o seu exército, tá bom? E hoje eu quero falar das causas que levou os macabeus, ou a família conhecida como os macabeus, a se revoltarem. Cara, o Antíoco, ele tinha um general, um homem da sua confiança, chamado de Apolônio. Grava esse nome. Apolônio. Esse Apolônio era o líder da parte militar
do seu exército. Apolônio liderava aí a maior força de Antíoco? Não, existiam outros generais também. Mas o Apolônio ficou responsável em liderar a investida contra a Judéia, contra a tomada da Judéia e a helenização forçada. A missão de Apolônio era helenizar o povo judeu de forma forçada. Apolônio contou com a ajuda de um dos homens de Antíoco IV, chamado de Ateneu. Esse Ateneu, ele é chamado no livro de Ernesto Guenini de o Saulo de Tarso dos pagãos, assim como Saulo perseguiu a igreja e tentou impedir o crescimento da igreja, eliminar o pensamento cristão ali na raiz, no início. Esse Ateneu também, ele tentou apagar a cultura, a religião, os costumes judaicos. Então nós temos dois caras, Apolônio, que entra com mão forte, com um exército, e Ateneu, que é alguém que está tentando propagar a helenização. É como se o Ateneu, a especialidade dele fosse a propagação dos costumes helenísticos, religião e política contra o povo judeu. O Apolônio, ele vai entrar em Jerusalém e ele vai edificar um altar em Jerusalém para o Zeus olímpico. Da mesma forma, ele vai entrar no norte, que nós conhecemos como o Reino do Norte, as 10 tribos, lá em Samaria. Lembrando que nesse período aqui, tá? Nesse período, 160, 167, em Samaria, o principal lugar de adoração em Samaria era no Monte Gerizim, ok? E lá no Monte Gerizim, os samaritanos construíram um templo muito bonito, um templo grande, para servir a Deus. Construíram um templo sobre o Monte Gerizim para rivalizar com Jerusalém, porque Jerusalém, o templo ficava sobre o Monte Moriá. Essa rixa que há entre samaritanos e judeus, que é tão falada, tão conhecida pelos estudantes da Bíblia, aqueles que amam a palavra de Deus, nós vamos ver essa rivalidade crescendo no período interbíblico. Inclusive, nós vamos mais à frente falar um pouquinho dessa rivalidade que há entre os samaritanos. E essa rivalidade se fortaleceu muito nesse período, ok? Então, Apolônio, ele não apenas invade Jerusalém e vai edificar um altar a Zeus olímpico em Jerusalém, como ele vai também invadir Samaria e construir um altar a Zeus Xenis lá em Samaria. Então isso é muito importante. Mas qual a diferença dos samaritanos para os judeus? Esse ponto é muito importante. Quando Apolônio vai para Samaria e obriga os samaritanos a se adaptarem à cultura helenística, a helenização forçada, diferente dos de Jerusalém, diferente dos de Judá, os samaritanos acabam aceitando, a maioria, né? Acabam aceitando a cultura pagã. Eu separei um ponto aqui assim, ó, os samaritanos aceitam a cultura helênica e abandonam o culto a Yahvé. Então os samaritanos, que já eram uma mistura com outros povos, eles aceitaram de boa, não tinha problema nenhum com a Apolônio, a gente vai aceitar aqui e pronto, acabou. Diferente dos judeus. Teve judeu que aceitou? Sim, principalmente da liderança, os levitas, principalmente alguns levitas, alguns sacerdotes, eles aceitaram. Mas os judeus, na sua maioria, eles não aceitaram. E por não aceitarem, eles serão perseguidos, serão mortos. Tudo que eu falei na aula anterior. O templo de Jerusalém foi dedicado ao deus, a Zeus olímpico, ok? E uma dura perseguição contra os judeus começa. Eu separei um ponto aqui importante, porque o Apolônio, ele começa a matar quem observa as leis do Deus de Israel, a lei mosaica.
E tem um ponto aqui especial, que tem uma história que ele manda matar uma mulher, uma simples mulher, que foi ao templo para levar o seu filho para ser circuncidado. Essa mulher ela foi atirada do muro, morta, junto com o seu filho, ok? Uma atrocidade tremenda, uma atrocidade tremenda. Enquanto o Apolônio está em Jerusalém cometendo essas atrocidades, surge um inimigo contra Antíoco IV. Antíoco IV se vê em guerra contra os partos, um povo muito violento. Antíoco vai reunir as suas principais forças do seu exército na batalha contra os partos. Então, o exército mais frágil vai para Jerusalém para guerrear. A preocupação de Antíoco é maior que a helenização dos judeus, é manter o seu império seguro. E os partos é uma ameaça para ele. Então ele vai unir ou vai juntar as suas principais forças em uma guerra. Enquanto Antíoco está no campo de batalha, guerreando contra os partos, que é um inimigo violento, Apolônio é responsável por helenizar Jerusalém e os samaritanos. E é isso que vai acontecer. Ele vai matar mulheres, vai matar crianças. A estratégia que o Apolônio vai usar é uma estratégia muito covarde. Por quê? Todo aquele que observa o sábado, tá? A gente sabe que os judeus não trabalham no sábado. Sábado, para o judeu, é um dia sagrado. E eles não trabalham, eles ficam em repouso, não lutam, não fazem nada obedecendo a lei de Moisés imposta para eles. O Apolônio, cara, ele vai invadir Jerusalém num dia de sábado. E os judeus ortodoxos, judeus que não querem abandonar a lei de seus pais, eles não vão lutar, porque é sábado. Então, eles vão se deixar serem assassinados. O Apolônio, de forma cruel, vai eliminar todos eles. Tá? São mais de 40 mil pessoas mortas nesses ataques. Tá bom? Cara, é uma crueldade imensa, imensa. Outra estratégia que nós temos que analisar, que o Apolônio faz, ele tenta convencer os homens mais velhos da cidade, dos vilarejos. Você tinha aí homens mais velhos, sacerdotes que eram respeitados pelo povo. Então, Apolônio ele vai tentando convencer esses homens a aceitar a helenização. Na aula passada também nós vimos aí 3 desses personagens. O Onias III, que era fiel à lei de Deus, e ele foi destituído do cargo de sumo sacerdote. Jason, que se chamava Josué e teve o seu nome helenizado para Jason, ele corrupto, tá? Aceita a helenização, e depois o Menelau. Então, a liderança religiosa de Israel, ela está sendo tentada, tá, por essas propostas de Apolônio e Antíoco IV. E eles vão aceitando essa proposta. Então a ideia deles é a seguinte: olha, vamos convencer um líder comunitário ali, principalmente um levita. Os levitas, os sacerdotes, eram muito bem vistos pelo povo judeu, pela chamada de Deus que tinha na vida deles, pelo sacerdócio que eles exerciam. Então, muitos anciãos foram se corrompendo, e com isso o povo também se corrompia, tá? Até que um dia, cara, é aqui que começa o problema todo, e que o negócio vai ficar gostoso. Até que um dia o Apolônio Antíoco envia um homem, um emissário chamado Apeles. Ele envia esse homem, é um emissário, ele envia esse homem a um pequeno vilarejo próximo à cidade de Jerusalém. O nome desse vilarejo é Modim, uma pequena cidade, pequeno vilarejo que pertencia a Jerusalém. Esse vilarejo chamado de Modim. Nesse vilarejo nós temos um dos homens mais influentes desse período, um levita, alguém que era descendente direto de Arão. O seu nome,
Matatias, é isso mesmo, grava esse nome, Matatias. Não vai confundir lá com o rei também, que tinha um nome parecido. Eu mesmo já confundi, por isso que eu estou falando isso. É Matanias, tem uma rola aqui, Matanias, é Matatias. Então, o Matatias era um dos homens mais influentes do vilarejo de Modim e daquela região. Um emissário de Apolônio, o Apeles, ele é enviado até o vilarejo de Modim, na companhia de outros homens, juntamente com um outro judeu. Eles vão chegar no vilarejo, vão até a casa desse sacerdote, um velho sacerdote, chamado Matatias, e vai fazer uma proposta. É como se a proposta é simples. É o seguinte, olha, Matatias, nós trouxemos aqui um altar aos nossos deuses e queremos que você sacrifique, oferte aos nossos deuses para que você sirva de exemplo. Nós sabemos que você é alguém de influência. Se você se render à nossa helenização, cara, o povo vai aceitar, porque se Matatias, que é alguém respeitado, ele está aceitando a helenização, não tem mal nenhum. Então nós queremos, eu estou aqui enviado do nosso líder Apolônio, que representa Antíoco IV. O Matatias, cara, ele vai rejeitar. Ele vai rejeitar. Eu não vou sacrificar, não vou abandonar as leis do nosso Deus. Um judeu que está junto com o emissário, ele vai pegar o altar e vai sacrificar, tá? Porém, Matatias vai assassinar, ele vai matar esse judeu e vai matar o emissário de Apolônio, o Apeles. Diz a história que ele sente o seu ânimo renovado e ele dá um brado: independência, liberdade. Ele vai fugir para as montanhas e a cada dia que se passa, judeus que também não aceitam a helenização vão se juntando a ele. Ele vai montar um grande, ou um pequeno, na verdade, exército, porém, cheios de coragem, e o Matatias, cara, vai vencer o exército de Apolônio, vai tomar Jerusalém, e eles vão começar a vencer uma guerra após a outra. Beleza? Antes de eu mostrar a arte para você, tá, para ficar mais claro e mais profundo na sua mente, eu preciso lembrar que o Matatias, ele tinha 5 filhos. Grave aí, olha que eu separei para você, olha. Matatias é filho de Simão, neto de Joanã, bisneto de Rasmã. Tá? Rasmã é bisavô de Matatias. Então, Matatias é da família de Simão, que é neto de Joanã, que é bisneto de Rasmã. Rasmã, grava essa palavra. Rasmã ou Asmã. Rasmã ou Asmã. Essa família aqui será conhecida como os Asmoneus. Mais à frente, quem gosta de estudar, vai estudar um período dos reis Asmoneus no poder de Jerusalém. Tá? Antes aqui, pertinho do Novo Testamento, quando o Novo Testamento começa, os reis Asmoneus haviam perdido o trono. Então, os Asmoneus, eles são descendentes de Matatias, ok? São descendentes de Matatias, tá? Porque o seu bisavô lá se chamava Asmã, alguém muito importante. Ou seja, esse Matatias não é qualquer um. Preste atenção. O Matatias, ele é descendente direto de Arão. Cara, ele é descendente direto de Arão. Ele é da turma de Joaribe. Joaribe. Ah, Titão, ele é da turma de Joaribe, mas o que isso significa? Lembra que Davi separou todos os sacerdotes em 24 turnos? Está lá no livro das Crônicas isso. Lucas capítulo 1 também mostra isso, porque o João Batista, ele pertence também a uma das turmas. Seu pai, Zacarias, se eu não me engano aqui, ele pertence à turma de Abias, que eram os 24 principais sacerdotes de Israel. O Matatias, ele fazia parte da família de Joaribe, descendentes direto de Arão.
fazia parte das primeiras 24 turmas que Davi estabeleceu, tá bom? Descendente de Arão possuía 5 filhos. Preste atenção nisso aqui. 5 filhos. O Matatias, ele é que vence as primeiras guerras, tá? Ele tinha 5 filhos. Vamos falar o nome dos filhos aqui, ó. Vamos falar o nome dos filhos. João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. São nomes, são vários, né? Vários nomes. O Apolônio mesmo tinha assassinado um escriba em Jerusalém. Nesse período, o Apolônio assassinou um escriba em Jerusalém. E esse escriba se chamava Eleazar. No período de Ptolomeu Filadelfo, o sacerdote da época também chamava Eleazar. Então, esse nome Eleazar, são várias pessoas ou vários personagens com esse nome, tá bom? Mas o filho aqui de Matatias é o filho de Matatias. Eleazar, filho de Matatias. Então, Matatias tinha 5 filhos. Vamos para uma arte agora. Deixa eu mostrar uma arte para você. Nós temos aqui uma arte importante. Ó. A família de Matatias. O início da revolta macabeia. Matatias, um sacerdote fiel da linhagem de Asmoneu, e seus filhos lideraram o povo de Israel na luta pela fé e pela liberdade religiosa contra a opressão grega. Matatias, sacerdote da linhagem de Asmoneu, homem justo, zeloso da lei e amado por seu povo. A referência está aí, ó. 1 Macabeus, capítulo 2, verso de número 1, verso de número 2. À sua direita, acima, sobre Matatias, sacerdote de Modim, na região montanhosa de Judá. Homem íntegro e respeitado por todos, quando o rei Antíoco IV ordenou que todos oferecessem sacrifícios aos deuses gregos, Matatias se recusou e defendeu a fé verdadeira. Seu exemplo de coragem e fidelidade inspirou seus filhos e todo o povo. Olha os 5 filhos de Matatias aí. Primeiro, João, o líder da revolta e estrategista, chamado de guerreiro e sumo sacerdote depois da vitória. 1 Macabeus 2:12, 2 Macabeus 4:7. Simão, homem de ação e coragem, assumiu a liderança após João e foi chamado de o justo. 1 Macabeus 13, 1-2. Judas, conhecido como Judas Macabeu, esse aí é o mais famoso dos 5 irmãos. Conhecido como Judas Macabeu, corajoso líder militar que libertou Jerusalém e purificou o templo. 1 Macabeus 3, 1-4. Esse Judas aí, cara, ele que vai receber esse nome, Macabeu, tá? Ele vai trazer Jerusalém de volta, vai libertar. Dos 5, esse aí é o mais famoso. Eleazar, homem forte e fiel às tradições, defendeu a lei até o martírio. 1 Macabeus 6, 18, 31. Jonatã, apoio fiel aos irmãos e habilidoso guerreiro, também vai se tornar muito importante mais à frente. No seu período aí, vai ser muito top o período dele em paz. 1 Macabeus 7, 1-2. No finalzinho da arte, abaixo, todo aquele que é zeloso da lei, que se mantém na aliança, siga-me. 1 Macabeus 2:27. Então aí eu apresentei para você, né, a família dos Macabeus, os 5 filhos de Matatias. Agora eu quero dar um resuminho rápido e tirar algumas coisas que vai te ligar com o Novo Testamento. Por exemplo, preste atenção num detalhe. O grito de independência de Matatias vai ferir os ouvidos dos judeus zelosos. E ele vai convidar aí, né, todo aquele que é zeloso da lei, que se mantém na aliança, siga. Ele vai montando um exército aos poucos. Quando Matatias morre, Judas Macabeu, Judas, que será chamado de Macabeu, vai assumir a liderança do exército, tá?
E, cara, João, seu irmão, será o grande estrategista e eles vão tomar de volta a liberdade. É nesse período aqui, que aquele sentimento do patriotismo judeu que estava morto ou dormindo, ele vai ressurgir. Os judeus vão trazer de volta aquele sentimento de patriotismo, amor à pátria, um pensamento nacionalista vai surgir nesse período, tá? Vai surgir, e é esse sentimento que nós vamos encontrar lá no Novo Testamento. Os judeus do Antigo Testamento, como eu sempre falo, são diferentes demais dos judeus do Novo Testamento. Os judeus do Antigo Testamento, por mais patriotas que eles fossem, eles eram mais espirituais. Com todas as falhas, estavam ligados às coisas espirituais. Sacerdotes não se envolviam com política. Os profetas não se envolviam com o trono. O rei apenas é quem ficava por conta dessa questão bélica, dessa questão diplomática, assuntos interiores e exteriores, politicamente falando, geograficamente falando, dentro de uma geopolítica. Você tinha ali no Antigo Testamento essa divisão clara, né? Os três poderes ali de Israel, os profetas, os sacerdotes e os reis, cada um dentro da sua função. Não que não teve rei que tentou assumir o poder religioso, não que não teve profeta que gostava de uma política, não que não teve sacerdote que se envolveu. Não é isso. Nós temos casos isolados. Porém, no período interbíblico, nós temos sacerdotes envolvidos em política, os sacerdotes corrompidos, como nós vimos na aula anterior, que é o caso de Menelau e o caso de Josué, que depois passou a se chamar Jason. Nós temos a posição de sumo sacerdote sendo comprada, tá? Indicações sendo feitas pelo rei da época, o Antíoco IV. Esse pensamento, tudo isso vai influenciar demais o Novo Testamento. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos judeus, cara, com um pensamento mais nacionalista, sacerdotes envolvidos em reuniões políticas, cargos sendo negociados. Os sumos sacerdotes da época de Jesus, o Anás e o Caifás, eram nomeados, tá bom? O sumo sacerdócio ainda estava manchado pelo que aconteceu aqui no período interbíblico, ok? Nós temos grande corrupção no meio dos sacerdotes. O próprio Jesus, quando vira a mesa no templo, isso está tudo ligado a uma revolta dos judeus zelosos. E esse zelo de alguns judeus, cara, ele começa aqui com Matatias, cara. Ele começa com Matatias. Então, Matatias e os seus 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonathan, eles representam o povo que se manteve firme com a lei de Deus, com a aliança do Antigo Testamento. Perceba bem que o Matatias, ele representa uma parte do povo, ele representa talvez a maioria do povo, que era contra a helenização. E o que estava acontecendo no meio do sacerdócio. Ele não tinha muito apoio da classe superior, como Menelau, Jason, Andrônico, todos eles estavam corrompidos. Eles acabaram se afastando. Quando homens igual a Matatias se afastam, cara, o corrupto, ele acaba assumindo o poder. Então, Matatias, ele vai dar um brado de independência e vai começar uma revolta contra Antíoco IV, contra Polônio, o seu enviado, contra todo aquele, até judeus mesmo. Você vê que ele matou um judeu que era a favor da helenização. Começa-se uma guerra, Matatias dá o primeiro passo e ele vai deixar um legado para os seus filhos, nomeando antes de sua morte João, seu filho, como estrategista,
e líder do seu exército, o mais habilidoso deles, Judas, que será chamado de Macabeu. Então, o pensamento patriota judaico, ele volta de novo. Agora, um detalhe importante também, antes de terminar essa aula, cara, você precisa perceber algo, o seguinte, Matatias, João, seu filho, Simão, Judas, Eleazar e Jonathan, esses caras, eles são considerados heróis pelos judeus. Lá no Novo Testamento, na época de Jesus, os grandes heróis daquele povo que Jesus pregou eram esses caras aqui, tá? Jesus não era contra eles. Esses caras foram de Deus se levantarem. Porém, é um levante político, é um levante que tem um pensamento nacionalista. É errado fazer isso? Não, mas é muito perigoso, tá bom? É muito perigoso, porque Matatias é alguém fiel às leis e fiel a Deus, assim como Judas também. Mas depois da morte desses caras, os seus sucessores, substitutos, vão se corromper e nós vamos ver aí grandes atrocidades cometidas pelos próprios judeus contra os judeus, que é no período dos reis asmoneus, que são depois aí desses filhos de Matatias. É muito importante também nós lembrarmos que eles não tiveram ali uma libertação e voltaram a ser aquela potência que era no tempo de Davi. Não, simplesmente eles passaram a ter liberdade de expressão, tá? Essa intolerância religiosa que veio de Antíoco IV, ela foi banida da Judéia. Jerusalém passou a ser dos judeus. Os gentios que habitavam em Jerusalém foram expulsos. O templo foi purificado. A Judéia volta de novo para perto do culto, para o sacrifício. Os sacerdotes honestos, eles são restituídos nos seus cargos. Esses caras foram grandes heróis. Para encerrar a aula de hoje, eu quero apenas fazer aqui uma ressalva e uma observação. Perceba bem que, olha só o nome dos filhos: João, Simão, Judas. Esses nomes, cara, depois que esses caras morreram, todas as crianças que iam nascendo, a maioria, os pais judeus vão colocar: o meu filho vai se chamar João, em homenagem a João, filho de Matatias, Macabeu. Ah, meu filho vai se chamar Simão. O nome Simão, tá, é um nome muito popular na Judéia. Judas, é o nome. Judas. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós chegamos no Novo Testamento e olhamos os discípulos de Jesus, nós temos ali mais de um Simão, né, aparecendo no Novo Testamento. Simão Zelote, Simão Pedro, Simão Nazireu. Perceba que o nome é muito famoso, né? Muito popular, o cara foi muito grande. Judas, nós temos ali como discípulos de Jesus dois Judas. Judas o Iscariotes, Judas o outro, que é o escritor, o irmão do Senhor, escritor da epístola Judas. João, nós temos o João, o discípulo do amor. Então, cara, esses caras foram tão grandes que eles inspiraram os pais mais à frente a colocarem os seus nomes nos seus filhos. Cara, que top é isso. Isso é muito importante. Então, uma grande revolta surge. Hoje nós falamos do período aí da família de Matatias, período dos Macabeus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida. E o mais importante, compartilha essa aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.